Por onde a gente começa? Pelo começo? Como que vai começar pelo começo? Colhendo os dados. Pelo meio do começo. Primeira coisa a fazer. Classe 2, plano. Qual é a velocidade de projeto? 100. Quanto? 100. Qual é a distância de visibilidade de frenagem? 210. Tem duas aí. Desejável e absoluta. Desejável é quando eu trabalho com a velocidade de projeto. Absoluta é quando eu trabalho com a velocidade média. Eu sempre começo pela maior, para garantir maior segurança. Caso não dê certo, eu posso baixar até chegar na absoluta. Ok, então eu vou começar na desejável. Qual que é o valor da absoluta? 150? Então eu tenho aí 55 metros de variação. Então eu posso, se não der certo com essa, eu posso até baixar até chegar essa aqui. Essa aqui foi calculada com 100, essa aqui foi calculada com em torno de 80, 80 e pouquinhos, que é a velocidade média de trajeto. Beleza? Mais alguma coisa que eu preciso daí? Rampa máxima. Qual é o valor da rampa máxima? Só tem absoluto 3. 3%. Então aqui, ó, 3%, 2,5%, 1,5%, 0,75%. Nenhuma delas está acima da rampa máxima. Beleza? Então eu não tenho problema aí de ter uma subida íngreme demais. Agora eu preciso o quê? Para cada uma das curvas, vamos chamar essa aqui a curva 1, eu tenho que calcular primeiro o LV. Como calcula o LV da primeira curva? São 3 LVs a serem calculados. Como calcula? Primeiro, a primeira curva é côncava ou é convexa? Convexo. Certeza? Convexo. Absoluta? Convexo. Que bom que tem certeza absoluta. Convexa, não é? Então, curva convexa, vou calcular o primeiro LV. Aí tem a formulazinha aqui. Eu já vou colocar os valores. Antes disso, para poder calcular, a formulazinha do primeiro caso aqui do LV. Módulo de ΔI, dF ao quadrado sobre 404. ΔI, quanto é o ΔI da primeira curva? Quanto? 3 menos 3 mais 3. É módulo. Não, depois eu vou colocar em módulo, mas o ΔI em si é quanto? 3. Ou menos 3? Não, é 3. Tá aqui falando. Esse valor aqui é positivo ou é negativo? Positivo. Por que é positivo? Subindo. Tá, mas e por que se está subindo é positivo? Convenção. Convenção. Então foi convencionado que subida é positivo, descida é negativo. Então esse aqui é menos 2,5, mais 1,5, mais 0,75. Poderia ter sido o inverso, bastaria inverter a convenção. Obviamente que eu devo rever as fórmulas, né? Porque elas são feitas para dar tudo certo com essa convenção. Então o ΔI vai ser 3 ou menos 3? Menos 3. Porque é 0 menos E 2 menos e 1. 0 menos 3. Ou seja, menos 3. e 1 tem, né? Eu marquei o projeto. Bom dia. E aí, o que mais?
Qual é o próximo passo a ser feito? E aí, qual é o próximo? Agora sim, agora eu consigo calcular o LV. Módulo de ΔI 0,03 vezes DF ao quadrado, 210 ao quadrado, dividido por 404. O outro LV, 2 vezes DF menos 404 sobre módulo de ΔI. E o LV absoluto, 0,6 vezes velocidade de projeto. Ou seja, 60 metros. Então, o comprimento da curva vertical não pode ser menor do que 60, que é o valor absoluto. Depois, agora eu preciso calcular os dois primeiros para ver quais são os limitadores da curva convexa. Lembrando, no primeiro caso, tanto o objeto quanto o veículo estão dentro da curva. Segundo caso, objeto e veículo fora da curva. Ou seja, eu enxergo a curva inteira. Eu tenho uma curva vertical aqui. O carro está aqui fora. O objeto está aqui fora. O motorista enxerga tudo. No meu desenho ele não enxerga nada, mas teoricamente ele tem que enxergar a curva inteira até depois dela. É uma pequena ondulação. O primeiro caso, o motorista está aqui dentro, o carro está aqui dentro, o objeto está aqui dentro também. Os outros dois casos intermediários, motorista fora, objeto dentro, motorista dentro, objeto fora, são irrelevantes. Quanto vai dar, ou quanto deu aqui? O primeiro? Isso. 327,47 metros. E o segundo? 280 aí? Vírgula? 33? Aí deu dízimo. Então, o absoluto é um valor pequeno, perto do que deu aqui em cima. Quanto eu vou usar de LV aqui na primeira curva? $327? Lembram do LS? Lá da curva com transição? Qual era a regra do LS? Múltiplo de 20. Por que múltiplo de 20? Para ficar mais fácil trabalhar com estacas inteiras. Vamos trabalhar com valor de 17,42 metros. Para quê? Trabalha com 20. Vai ficar mais fácil de locar trabalhando. Lembrando, isso é uma sugestão. Assim como tem a sugestão de usar o dobro do LS dinâmico. Então você pega o dobro do dinâmico, aproxima ele de um múltiplo de 20. Beleza, você tem um valor mais realista. Agora eu quero trabalhar com aquele valor que deu, sem problema. Mesma coisa aqui. Eu posso trabalhar com o valor que deu, 327, o maior dos três, obviamente. Ou eu posso usar um múltiplo de 40. Nossa, uma coisa bacana. Por que 40? Porque o 40 é múltiplo de 20. Boa. Por que não múltiplo de 20? Lembrando, é uma sugestão para tentar facilitar o cálculo. Vocês vão ver como fica mais fácil de montar essa tabela. Mas por que múltiplo de 40? Por que não múltiplo de 20? Projeto. Uma ideia, alguém? Chute. Como assim? Explique. Não. Não tinha aquele que era de projeto, é uma coisa, e de executivo. Uhum. Não. Alguém consegue ver alguma... Olha para o desenho, o que é uma curva vertical, tentar imaginar. Por que eu tendo
a usar o LV múltiplo de 40? Porque uma estaca tem 20, por que não múltiplo de 20? Como? Fala mais alto, por favor. Vai, fala alto. Fica com vergonha. Tá ficando vermelho. Aí se for bobagem, a gente faz todo mundo dar risada da sua cara. Sabe que um negócio diferente do outro. Você falou certo. Quando você resmungou certo. Porque eu tenho metade do LV para cada lado. Não é isso que eu tenho? Quando eu projetar, eu vou ficar com... Eu vou fazer essa curva aqui, ó. Eu vou fazer essa curva e vou projetar aqui. O LV é ela inteira. Eu tenho LV sobre 2, LV sobre 2. Metade para cada lado. Se eu trabalhar com duas estacas, que é 40, eu fico com uma estaca para cada lado. Se eu trabalhar com 80, eu tenho duas estacas para cada lado. Agora, se eu trabalhar com 20, eu tenho meia estaca de cada lado. Então, me facilita a conta trabalhar com uma estaca de cada lado. Se eu trabalhar com uma estaca, eu sei que daqui para cá são 20 metros, daqui para cá são 20. Então, se eu trabalhar com 400 metros, eu sei que daqui para cá eu tenho quantas estacas? 10 estacas, daqui para cá 10 estacas. Então, aonde está esse ponto aqui, ó, o PCV? 10 estacas antes do PIV. Onde está o PTV? 10 estacas para frente do PIV. Não vai ser uma estaca e meia, duas estacas e meia. Vai ser um valor sempre redondo. Pelo mesmo motivo lá do LS. Lá, só que lá o LS eu trabalho no horizontal. Então é mais fácil eu trabalhar com a estaca inteira. Aqui, como eu trabalho projetado no horizontal, meio para cada lado, fica mais fácil eu trabalhar com múltiplo de duas estacas. Ah, mas eu não quero, eu quero trabalhar com o LV de 327,47. Sem problema nenhum. Ok? O problema é seu, na verdade, sem problema nenhum. O problema é seu. Você que vai complicar algo que não precisa. Ok? Então, qual vai ser o nosso LV aqui? Bora. 400 ou 360? 360 não é múltiplo de 40? Não é maior que 327? Mas pode ser 400? Pode ser 440? Pode ser 800? Pode, aquele lá é o valor mínimo. Ok, agora se deve ser é outra história. Ok? Aproveitando que ele falou não deve, aonde eu paro? Porque eu posso usar qualquer coisa maior que 327. 328, 400, 1000, 5000 metros eu posso usar sem problema nenhum. Aonde que limita? Até chegar ao PT. Até chegar? PT. Tem que lembrar que aqui tem outra curva. Que também vai ter um LV aqui, ó. O maior aqui tem que ser aonde as duas se encontram. Porque senão uma curva vai invadir a outra. Aí vai acontecer isso aqui. Aí não dá. Ok? Então, como eu só estou calculando a primeira por enquanto, qualquer valor é válido. Ok? Aí quando eu for calcular a segunda, de repente ela não cabe. Eu tenho que voltar para a primeira e refazer. Beleza? Então aqui, ó, eu tenho 890 metros de linha ali, de poligonal, entre as duas curvas. Aqui, 890. Daqui até aqui. Se eu pegar 890 e dividir por 2, quanto eu tenho? 445. Então, teoricamente, metade do LV deveria dar, no máximo, 445. Não quer dizer que vai dar certo, mas não seria bom. Ou seja, o máximo do LV seria 890, 445 de cada lado. Tem que lembrar de olhar para o lado de cá também. Porque se eu tenho 445 para cá, eu tenho 445 para cá. Cabe 445 metros para cá? Cabe porque eu tenho 650. Senão ficaria fora aqui, começar a curva, começar antes da estrada. Não dá. Beleza? Então é esse o cuidado que eu tenho que tomar. Então vamos usar o quê? 400 ou 360? 400? 400 metros. Agora eu posso preencher a tabelinha aqui.
Lembrando, quando eu for preencher a tabelinha, primeiro eu crio um eixo cartesiano aqui, ó, em cima do PCV. 0 e 0. Ou seja, aqui eu tenho x, aqui eu tenho y. Nesse meu eixo cartesiano deslocado, o PCV, qual é a cota dele? 0. Qual é a estaca? 0. O PTV, qual é a cota? Em X. Ó, errei aqui, né? Aqui é Y e aqui é X. Em Y, qual é o Y do PTV? Não, em Y. Vertical. Preciso calcular, preciso usar a fórmula. Então, deixo para depois. Em X, qual é o X do PTV? LV, ou seja, eu vou fazer tudo o que eu consigo fazer antes de usar a fórmula. E no Y do PIV, qual é o Y do PIV? Também preciso fazer uma conta, então deixa para depois. Qual é o X do PIV? LV sobre 2, ou seja, 200. O M, qual é o Y do M? Também não sei, tem que usar na fórmula, deixa para depois. Qual é o X do M? LV sobre 2, 200. Qual é o Y do V? Tem que usar a fórmula. Qual é o X do V? Fórmula também. Então, ó, sem usar a fórmula, eu já consegui encontrar 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu achei metade da tabela sem fórmula nenhuma, por uma dedução lógica lá dos meus eixos cartesianos. Ok? Então, sem muita brincadeira, eu consegui definir aí o que acontece com metade antes de usar qualquer uma das fórmulas. Agora, eu preciso usar umas formulazinhas aí. Para calcular o PTV, a cota no PTV, o Y, qual é a fórmula? Deixa eu achar a tabelinha aqui. PTV em Y. E 1 mais I2 vezes LV sobre 2. Ok? I1 mais I2. Quanto é I1 mais I2? 3. 0,03. Vezes LV sobre 2. Quanto é LV sobre 2? Quanto é LV sobre 2? 200. 200 vezes 0,03, que vai dar? 6. Ou seja, o PTV está 6 metros acima do PIV. Deu 6 positivo aqui, ó. Eu tenho um eixo cartesiano e eu descobri que desse eixo até o PTV tem 6 metros. O valor que eu achar para o PCV, basta somar 6, eu estou no PTV. E qual a fórmula para achar a cota no PIV? I1 LV sobre 2. I1 é quanto? 0,03. O LV sobre 2? 200. Vai dar quanto aqui? 6 metros. Poxa, deu o mesmo valor. Por que o PTV e o PIV deram iguais? O 2 é 0. Porque o I2 é 0, eles estão no mesmo nível. Ok, eu tenho uma reta plana no plano horizontal ali. Qual que é a cota do PIV é a mesma cota do PTV. Para calcular a cota do M, qual é a fórmula? Primeiro, quem é o M? Eu marquei aqui 3 pontos. PCV, PIV, PTV. Quem é o M aqui? Do centro da curva até o... É a projeção do PIV em cima da curva, ou seja, o meio da curva. Então eu tenho aqui, ó, o M é bem embaixo do PIV, aqui é o M. Qual é a formulazinha dele?
Essa é a fórmula mais enroscada. Delta I vezes LV sobre 8 mais I1 vezes LV sobre 2. Então deixa eu rabiscar aqui. Delta I menos 003 vezes LV sobre 8 mais quem? Mais I1? Quem é o I1? 003 vezes LV sobre 2. Isso aqui vai dar? Gente, ó, antes de qualquer coisa, olhando para o desenho, o valor do M tem que ser menor que o PCV, menor que o PTV. Ó, o M está aqui para baixo. Se esse tamanho todo é 6, o M vai ter que ser menor que 6. Quanto menor que 6? Aí não sei. Mas pode ser 4, 3,27, 5,82, alguma coisa menor que 6. Então, se calculou, deu 7, alguma coisa, tem erro de cálculo. Quanto deu? 4,5 redondo? 4 metros e meio. Agora eu preciso calcular a mesma coisa, o mesmo Y, para o ponto V. Vocês viram a fórmula aí do Y no ponto V? I1 ao quadrado LV sobre 2 vezes ΔI. Só para mostrar para vocês como eu sou bom, vou fazer a conta de cabeça. Sem substituir valor aqui, ao quadrado, divide. Acho que vai dar. Minha conta de cabeça aqui acho que vai dar 6. Vou mostrar que eu sou bom na matemática. Sou bom mesmo ou sou esperto, na verdade? O V é onde, professor? O que é o V, antes de tudo? V não é o ponto de máximo ou de mínimo. Na curva convexa, ele é o ponto mais alto. Na curva côncava, ele é o ponto mais baixo. Aonde está o ponto mais alto dessa curva aí? Aqui em cima, não é aqui? Está junto com o PTV. Então, nesse caso, o V está junto com o PTV. Ou seja, qual vai ser o Y dele? Igual ao do PTV. Então vai ter que ser o mesmo 6 aqui. Mas eu posso fazer a conta para ver se dá certo, né? Vamos fazer a continha aqui. Então é menos I1 003 ao quadrado vezes LV sobre 2 vezes menos 0,03. Quanto vai dar isso aqui? 6. Ah, deu 6? Não, tem certeza, faz a conta. Não tem como dar menos 6. Você esqueceu de um sinal de menos, ó. 6. Menos. Então o menos vai ser anulado. 6. Deu 6 mesmo? Que bacana. Professor, aí no cálculo do M, não tinha que ser menos também? O segundo... Qual? O azul ou o vermelho? Azul. Aí. Esse aqui? Por que Tem não? módulo também. Porque aqui é I1. O I1 é positivo. Aqui embaixo está entrando ΔI. O ΔI é negativo. Você tem que tomar cuidado. Gente, ó, cuidado com um detalhe. Ou cuidado com vários detalhes. Os sinais de menos. Essa fórmula ela é negativa, tem o menos na frente. E aqui embaixo entra o ΔI. O ΔI é negativo. Então tem que tomar cuidado. Calculou, o Yuri calculou, deu menos 6. Pode ser menos 6? Menos 6 quer dizer que o ponto está aqui para baixo. Então é aquela questão, gente. Vocês estão tentando ser engenheiro, tem que pensar. Não é porque a conta deu 15 que é 15. Deu 15. Será? Você tem que olhar aquilo e entender. Não tem como ser 15. Alguma coisa está errada.
Ou eu errei, eu digitei errado, a calculadora fez errado, sei lá o que aconteceu. Alguma coisa aconteceu. Aqui, por sorte deu 6. Gente, isso aqui poderia não ter dado 6. Mas não é 6? Como é que poderia não ter dado 6? Porque isso aqui é uma parábola, gente. A parábola, ela pode passar aqui para cima. Eu parei ali naquele ponto. Então eu poderia ter calculado, eu poderia ter dado 6,5, 7, que é o ponto, essa formulazinha aqui, calcula o ponto mais longe, o vértice da parábola. Parábola, a minha reta poderia estar aqui, então o ponto mais alto está aqui em cima. Então eu preciso tomar cuidado com isso. Eu posso usar a fórmula e dar um valor fora da curva, porque ele deu um valor na parábola, fora da curva aqui, dessa curva aqui. Beleza? Então tem que tomar cuidado com isso. Você tem que entender o que você está fazendo, senão você vai calcular e vai dizer, mas a fórmula deu isso. Deu. Você que tem que saber que não pode passar dessa altura aqui, não pode passar de 6. Mesmo que a fórmula dê 6,5, 7 ou 8. Porque a fórmula está calculando uma parábola. Aí eu tenho que saber aonde eu paro nessa parábola. E isso só acontece quando uma das inclinações é 0. Quando a inclinação não for 0, tipo essa aqui, que tem duas inclinações, isso não acontece. Agora, quando uma delas é 0, pode acontecer isso. Okay? Pode acontecer de o ponto V dar fora da estrada. Aí eu tenho que saber qual é o meu limite. E aí ainda falta a estaca do ponto V. Qual a fórmula da estaca do ponto V? Menos I1 ao quadrado, 0,03 ao quadrado, Menos x? Sim? Então, é menos na esquerda na tabela. Sim? Menos I1 vezes LV. Só não tem ao quadrado, é verdade. I1 LV sobre menos 0,03. Que é o ΔI. Quanto deu aqui a projeção em X do ponto V? 400, não é? Ué, por que deu 400? Porque ele está junto com o PTV. Então tem que dar o mesmo valor. Porque o ponto V está aqui, ó, juntinho com o PTV. Então em X vai ser o mesmo tamanho. Beleza? Encerrei então a primeira curva? Não. Por que não? Porque eu calculei aqui em vermelho os valores do eixo deslocado. Daquele meu eixinho lá, começando em cima do PCV. Eu quero saber cota e estaca em relação à rodovia. Gente, esses aqui ó, em vermelho, em rosa, sei lá o que é isso, são meios de cálculo. O que me interessa é o que eu vou escrever agora. Isso que eu coloquei no cantinho ali pequenininho. Então, qual é a cota do PCV? Qual é a cota do PTV? Qual é a cota do PIV? Qual é a estaca de cada um deles? É isso que me interessa. Isso aqui é um processo de cálculo para chegar na cota. Bom, eu conheço alguma cota? Conheço lá, 729,15. Essa é a cota de quem? Daquele ponto lá fora da estrada. Ou seja, do PIV e do PTV. Por quê? Por que aquela cota 729 que está lá do lado é a cota do PIV? Porque a inclinação é 0. Ou seja, toda aquela reta é a mesma cota. Desde o início aqui até aqui, a cota é sempre 729,15. Então, PIV 719 ou 29? 729,15. PTV 729,15. V 729,15.
O V está junto com o PTV, então tudo o mesmo valor. E qual vai ser a cota do PCV? Isso menos 6. Por quê? Porque a altura do PCV até o PIB é 6. Se daqui para cá tem mais 6, daqui para cá tem menos 6, né? Estou andando para trás. Então basta eu tirar 6 daqui. 723,15. E a cota do M? Basta eu tirar 4,5. Ou basta eu colocar 4,5 aqui. Ok? Ou faço 4,5, 729 menos 4,5, ou 723 mais 4,5. 729 menos 1,5. Ah, por que 1,5? Menos 4,5. Porque ele está, o M está 4,5 acima do PCV. Para chegar até o PTV, eu andei mais 1,5. Então tem que tomar cuidado, porque se vai para frente, vai para trás, senão faz tudo errado. Ok? Então aqui, ó, tentei induzi-los ao erro, mas alguém achou o erro antes de a gente fazer o erro aqui para verificar. Então tem que tomar cuidado. 4,5, se eu olhar o plano cartesiano aqui, ó, o M está 4,5 aqui para cima do PCV. O PTV está 6 acima, ou seja, de 4,5 para 6 sobra 1,5. Então, se eu andar do PTV para trás, 1,5. Se eu andar do PCV para frente, 4,5. Então depende aí qual é o caminho que eu quero fazer. E tem que dar o mesmo valor, obviamente, né? Quanto vai dar isso aqui então? 727,65. Estão aí as cotas dos pontos necessários. Agora tem que fazer as estacas. Conheço alguma estaca? Conheço. Eu conheço a estaca do PIV. Qual é a estaca do PIV? 650. Quanto? 650. Não, repito a pergunta. Qual é a estaca do PIV? 32 mais 10. Então, o PIV está na estaca 32 mais 10. Como é que eu faço essa conta de cabeça? 650 dividido por 20, não é? Corto 0 com 0, 65 dividido por 2. Quanto é 65 dividido por 2? 32,5. Então 32 estacas e meio. Beleza? Aí ficou até fácil de fazer. Agora, tendo o PIV, basta eu achar as outras. Quanto dão as outras? Lembrando, PIV é no meio. Como eu sei que o LV é 400 metros, ou seja, quantas estacas 400 metros? 20 estacas, ou seja, 10 estacas para cada lado. Se eu sei o meio, o PTV, que é metade para um lado, é 10 estacas a menos. Ou seja, 22 mais 10. O PCV, que é do outro lado, não. Aqui é 42. Aqui é 22 mais 10. Menos para um lado, mais para o outro. O V, que é lá junto com o PTV. 42 mais 10. A única que pode me complicar é o V. Só que o V aqui está dando valor inteiro, beleza. Nas outras curvas, nessa curva aqui e nessa curva aqui, o V pode dar e vai dar valor quebrado. 37,42 metros. Aí aqui vai dar uma estaca quebrada. Nesse primeiro caso aí não deu. O M. 32 mais 10. Pronto, curva vertical calculada. Bem mais simples do que calcular a curva horizontal.
Aqueles XS, YS, P, Q, não sei o que, não sei o que, não sei o que, teta S. Esse aqui não, é só montar a tabelinha. Boa parte dela eu faço manual, eu consigo fazer sem fazer muita conta. Primeira curva, pronto. Não é bacana? É mais ou menos isso. Gente, chegando, daqui a pouco eu devolvo os projetos. Chegando na hora de fazer isso no projeto, quais os cuidados? Aqui fui eu que dei o desenho. No projeto vocês que vão ter que desenhar. Então qual é o cuidado? O de vocês é classe 3 plana, não é? Então você tem que olhar na tabela qual é a rampa máxima. Já que é você que vai desenhar isso aqui. Então, quem é que deu esses 3%? Eu. Ah, no classe 3 plana também é 3% a rampa máxima. Então você vai ter que fazer uma inclinação máxima de 3%. E aí você vai ver quanto vai dar de corte e aterro, que é o que a gente começa a fazer semana que vem. Quanto deu de corte, quanto deu de aterro, já que eu tenho um terreno, eu precisei fazer essa rampa aqui de 3%. Eu até posso fazer uma rampa maior, se ela for curtinha. Então é isso que a gente define dependendo do projeto de cada um. Então você vai fazer o desenho do perfil, como aqui eu não desenhei o perfil aqui, deixa eu desenhar. Eu teria aqui, sei lá, um perfil aqui no terreno. Isso aqui é o terreno que eu tenho. Aí eu fui conformando esse terreno para ficar o menos corte e aterro possível. Então eu fiz as minhas poligonais para dar um corte e aterro não tão significativo. Beleza? Com esse detalhe aqui eu até faria talvez um pouco diferente, mas tudo bem. Agora para vocês brincarem as outras 3 curvas. É só seguir os mesmos passos. Lembrando que vai ter côncava, vai ter convexa. Vocês só precisam adaptar, fazer o LV de acordo com a curva, calcular tudo de acordo com a curva. Então, mãos à obra. Enquanto isso eu faço nada aqui um pouquinho. Agora da curva 2. Agora vai calcular a segunda curva, o delta da segunda curva. E 3 menos de 2, isso sim. Posso apagar? Ah, não podia? Puxa. Também não pode apagar aqui? Vou começar aqui pelo menos com vocês. Na curva 2. Qual é o delta I da curva 2? Hein? Qual é o delta I? Hã? Não, curva 2. Não curva 3. Essa curva aqui. Ah, é verdade. Menos 10,5. Menos 0,025. Menos ou mais? Menos. Por que menos? Esse aqui não é negativo? Menos 0. Esse menos esse.
Ou seja, menos 2,5 menos 0. Continua negativo aqui. E o LV que precisa ser calculado.